Olá, seja bem-vindo ao programa Luz e Reflexão. Todos nós temos lembranças tão gostosas e prazerosas da nossa vida em família, mas também temos lembranças que nos trazem certa dor, para alguns até amargura. Na verdade, como é importante o equilíbrio emocional, a saúde emocional dentro do lar. É sobre isso que nós estaremos falando hoje no nosso programa Luz e Reflexão, Saúde Emocional em Família. Para nos ajudar a pensar a respeito da saúde emocional dentro dos nossos lares, nós recebemos a Abnilza Durães. Ela é psicóloga clínica e da saúde da infância, adolescência e da fase adulta. Seja bem-vinda novamente, Abnilza. Obrigada. Como você está? Estou bem, feliz de estar de volta ao programa, contribuir com ele, né, que é muito importante. Que bom. O que nós poderíamos chamar de uma família que está emocionalmente saudável? Quais são as características? Como que a gente pode definir uma família assim? Uma família emocionalmente saudável é aquela que sabe dialogar, aquela que os membros entre si conseguem expressar o que sentem e pensam de uma forma que acolha o outro, que compreenda, né, que saibam ouvir, saibam respeitar os sentimentos do outro, por mais ruim que seja de ouvir, de ver. É uma família que pensa em estratégias de resolver os problemas da forma mais pacífica possível. Conflito tem, até porque conflito também é necessário para a saúde emocional. No entanto, a forma que essa família lida com o conflito é de uma forma muito mais madura, né? Evitando a recorrência do conflito, investindo mais no diálogo, na comunicação. E quando tem um conflito, ele é construtivo, ele é com a finalidade de amadurecer. Diferente daquelas famílias que têm um conflito que é recorrente, que eles sempre estão batendo de frente, que sempre estão discutindo, sempre estão ferindo um ao outro, seja verbalmente ou fisicamente, estão sempre insultando, duvidando, usando de ironia e sarcasmo nos seus diálogos, ou seja, não estão dialogando, não estão escutando, porque na escuta, no diálogo sincero, a gente simplesmente ouve. Ou seja, nós não podemos dizer que uma família que tenha que administrar conflitos é uma família que está doente, porque toda família tem o desafio de administrar as situações que surgem no dia a dia. Exatamente, não é? O conflito é saudável e é necessário para o amadurecimento humano. É no conflito que a gente consegue usar a assertividade, que é o equilíbrio entre passividade e agressividade. E a agressividade nós estamos falando no conceito científico, que é aquele conjunto de comportamento de autoproteção, de mostrar para o outro o limite, né? Olha, você só vai até aqui. Daqui para cá vai estar me agredindo, vai estar me ofendendo. Diferente do que é ensinado socialmente de agressividade como comportamento violento. Não. Sim. Cientificamente falando, o indivíduo maduro, ele sabe qual é o momento de recuar, de esquivar, de esperar decantar as coisas e também sabe o momento de se posicionar, né, de colocar uma ideia, de defender uma causa, de proteger o que é seu. Isso é uma agressividade necessária para a vida. Então, no conflito, o conflito saudável, o indivíduo está utilizando dessa assertividade, que é o equilíbrio da passividade e agressividade, para o amadurecimento. O amadurecimento em família, ele depende muito do conflito. E não necessariamente o conflito é bater de frente, fazer trocas verbais. Às vezes, no silêncio, tem um conflito. É verdade. Né? Uma divergência de pensamento, uma divergência de sentimento. No entanto, existem aquelas famílias que percebem essa divergência, vamos sentar, vamos falar sobre isso, o que a gente vai fazer com isso. Existem aquelas famílias que velam. Vamos deixar isso para lá, é melhor mexer, é melhor deixar quieto. Se a gente conversar, no consultório eu recebo muito famílias assim, casais assim, né? A gente quase não conversa lá em casa, porque se a gente for conversar, não vai dar certo. A gente separa. Preferem a falta de comunicação. Exatamente. E o silêncio. E aí está um conflito. Claro. Existe um conflito, né? O silêncio não anula o conflito, ele vela o conflito. No entanto, esse conflito, por mais que o casal vai tentar esconder, ou que um pai e o filho vão tentar
esconder que estão passando, né? Existe muito. Por exemplo, no consultório eu recebo adolescentes que estão em conflito com seus pais, os pais estão em conflito com o adolescente, mas eles não conversam sobre isso, eles velam, eles se distanciam, mas está óbvio que existe um conflito ali. E existem casos em que a criança é a primeira a perceber que a família está em conflito. Inclusive, entrando nesse universo do impacto de uma família que não está bem emocionalmente, que os conflitos não estão sendo bem administrados, não estão sendo superados, como as crianças e os pré-adolescentes, de um modo geral, eles são afetados por esse ambiente? Eles são afetados, Jean, quando essa família, os seus cuidadores, os pais, ou eles conflitam demais o tempo inteiro, estão brigando, insultando, inorizando, usando de sarcasmo, né? Sendo violentos verbalmente ou psicologicamente um com o outro, ou um que sempre impõe a regra, né? Ou quando velam um conflito. Tenho recebido muitos casais que estão juntos por conveniência, essa é a expressão que eles usam. Estamos juntos por conveniência, porque nós não queremos que a criança sofra. E aí a gente vai conversar sobre isso. Será que ela não está sofrendo mesmo? Será que ela não está vendo que vocês não estão juntos? Porque psicologicamente falando, a criança percebe. É uma das primeiras a perceber. Pois é, inclusive eu tenho a impressão de que muitas vezes os adultos subestimam a capacidade das crianças Sim. de perceber o que está acontecendo ao redor, não é? Sim, percebem, e elas percebem muito, e realmente adultos subestimam isso. Na psicologia a gente fala que a criança sempre aponta o sintoma da família. Manda a primeira criança, depois o cachorrinho, depois as plantas. Quando vier o casal a gente já sabe como que é, né? Porque na verdade a criança, ela não sabe expressar, verbalizar de um modo compreensível ao adulto aquilo que ela está vendo, mas ela está vendo. Tanto que quando a criança chega no consultório que nós vamos fazer a brincadeira terapêutica, ela desmorona tudo que ela está vendo. Né? É aquela criança que está forçando papai e mamãe beijar, papai e mamãe estar junto, ou seja, ela percebeu que tem um distanciamento, que tem algo aí estranho. E começa a se questionar, começa a comparar a família dela com a família do coleguinha. O impacto, na verdade, é de que a educação emocional, a saúde emocional dessa criança e do adolescente também fica vulnerável a desenvolver desordens emocionais como ansiedade, como um transtorno ansioso, fobias. A criança se desorganiza muito mais fácil. Aí fica aquele conflito, né? Nossa, Benilza, mas você está me dizendo que a família não pode ter conflitos. Como eu falei aqui atrás, é impossível não ter conflitos, né? E o conflito é necessário. No entanto, com que frequência esse casal está tendo conflito? Também a abordagem, né? A forma, qual a forma que eles conflitam, né? Existe o conflito que ele é pacífico. Sim. Ele vai mexer, ele vai, de alguma forma, por um momento, desestabilizar, né? Porque você vai ouvir o que você não queria ouvir, você vai descobrir seus próprios defeitos, o outro vai apontar que você precisa melhorar. Naquele momento, dá uma sensação ruim, mas tudo isso pode ocorrer de uma forma saudável, em que os dois estão conflitando para colaborar com a relação. Quando é assim, você está dando um modelo saudável para a criança de como ela pode resolver os problemas dela. Agora, quando o conflito envolve agressão verbal, agressão psicológica e, como eu já citei 2 vezes, a ironia, o sarcasmo, o julgamento de valor, onde os dois estão ali para apontar o defeito um do outro e estão um contra o outro ou estão querendo caminhar em lados opostos, isso gera uma ansiedade infantil muito grande, porque a criança se sente num contexto inseguro, ambivalente, incoerente, inconsistente, ela não sabe quem ela ouve, ela não sabe quem está certo, e aí ela vai aprendendo também formas inapropriadas de resolver os seus problemas, uma comunicação pouco assertiva. Uma comunicação mais agressiva. Pensando em nós adultos, muitos de nós viemos de lares que não estavam tão equilibrados assim. Vivemos experiências duras, marcantes, temos às vezes memórias não tão agradáveis, nem tudo foi tão adequado como deveria ter sido, e a gente começa a reproduzir no novo lar, no lar que nós formamos agora na vida adulta, muitos daqueles comportamentos. Como que a pessoa que está nos vendo pode ser ajudada a repensar isso,
a dizer assim, olha, agora eu tenho um novo lar e eu tenho a oportunidade de fazer algo diferente daquilo que, infelizmente, às vezes eu tive que viver ou até sobreviver, não é verdade? Um exemplo básico é pensar o que eu quero reproduzir. Eu quero reproduzir o meu pai, eu quero reproduzir a minha mãe, eu quero reproduzir a mim mesmo. Eu quero formar a mim mesmo nessa família. Porque naturalmente a gente vai levar padrões de comportamentos que nós aprendemos na nossa família base, pai e mãe, para todas as outras relações, né? A psicologia diz que a interação de uma pessoa com seus pais é um modelo de relação social que se leva para uma vida inteira. No entanto, indivíduos maduros irão filtrar isso, irão construir sua própria história. Infelizmente, não é o que acontece na maioria das famílias. Ou seja, as famílias estão vivendo o impacto das experiências nocivas Exatamente. das suas famílias de origem. E reproduzindo isso. E muitos não pensaram na possibilidade de mudança, porque nunca ouviu falar que essa possibilidade, outros não querem mesmo. O triste é isso, quando chega no conselho você fala assim, não, eu não quero mudar. Não quer mudar e também não quer ver o quão parecido que é com o contexto familiar que ele tanto criticou. Na verdade, quando a gente está falando de relacionamento amoroso, de casamento, né, uma nova família, a gente está falando de duas histórias que se encontram. Isso mesmo, né? Para construir uma. E o que geralmente acontece, duas histórias se encontram e cada um tem tentado preservar a própria história, não querendo abrir mão, e aí gera essa divergência. Na hora de conversar, na hora de conflitar, um magoa o outro, entristece o outro, irrita o outro, provoca o outro. Quando dois querem construir juntos uma história, vão filtrando. Isso aqui não dá para levar porque isso aqui vai ofender ela, isso aqui não vai dar para levar porque não ajuda ele. Famílias emocionalmente saudáveis, elas fazem um filtro da própria história. O que dá para levar nessa bagagem, o que fica só como uma velha e boa lembrança. Sim. Né? E aí faz um contrato de uma comunhão pacífica. Vamos nessa? Vamos nessa. E aí é todos os dias refazer o contrato. Porque a gente tem uma tendência, né, geneticamente falando, até de repetir padrões que nós aprendemos na primeira infância. Então, a gente tende sempre a voltar lá e repetir o que nós aprendemos, a pensar, a sentir, até as nossas formas de sentir. A minha forma de sentir a tristeza, a tua forma de sentir a tristeza, fala muito da nossa história com os nossos pais. E aí você vai numa relação que são duas formas diferentes de expressar a tristeza e você tem que reconhecer que a forma do outro de expressar a tristeza é muito diferente da sua e não significa dizer que ela é inválida. Então, assim, pensando num aspecto, inclusive, proativo, quero compartilhar uma memória afetiva que eu tenho, né? Sim, fica à vontade. Eu gosto muito, quando eu saio do supermercado, de comprar um queijinho específico. Porque todas as vezes, quando eu era criança, que nós saíamos para fazer compras, meu pai comprava aquele queijinho e a gente ia comendo dentro do carro para casa. É interessante que os meus filhos, que já estão mais velhos, também pegaram esse costume. E isso traz uma memória assim gostosa, prazerosa, não é? Coisa Então, boa. até que ponto os pais, nós pais, as mães, nós deveríamos assim, ter a intenção, né, objetiva de construir boas memórias, de deixar marcos impressos, né, na memória afetiva dos nossos filhos. Qual a importância de literalmente a gente pensar em como fazer isso na prática? A importância de pensar isso é promover saúde emocional, né? Que marca que eu quero deixar? O que eu estou ensinando? Qual é o efeito disso a longo prazo? Né? Por que eu quero ensinar isso? Eu vejo que tem muitos pais que querem ensinar só por orgulho mesmo. É verdade. Só para dizer que vai puxar o papai. É a cara do papai. Não, mas qual é o objetivo? É simplesmente o contra C e contra V? Ou é construir um indivíduo, né, autônomo, independente emocional, maduro, que saiba resolver os problemas, que saiba conflitar com os outros seres humanos de uma forma construtiva? O que eu quero repassar? É muito importante que a gente filtre aquilo que a gente quer passar para os nossos descendentes. Claro. Né? E acontece muito nas famílias que não têm saúde emocional, não filtrar.
vai jogando. A criança que se vira para filtrar tudo aquilo, né? Eu sou assim, não vou mudar aquela pessoa Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou me manter assim, vou morrer assim. Não, né? Esses dias eu escutando de uma mãe em consultório, e eu acho que reflete muito o que a gente está conversando, inclusive para responder a sua pergunta, quando ela disse assim, o filho é meu, eu crio da forma que eu quero. Isso é muito complicado. Nós estamos falando de uma negligência velada. Sim, e de uma visão de posse, né? E uma visão de como se fosse posse um objeto. e de controle. Faltou filtrar. Isso que nós estamos falando agora, qual é a importância de pensar que eu tenho que ensinar algumas coisas de mim, da minha história, e que vai ser bom para o meu filho. O filho é meu, psicologicamente adequado seria, o filho é meu, no entanto, eu ensino o que é necessário para ele. Pode ser o que eu não quero, Sim. mas é o que ele precisa. Pode ser não o que eu acho bom de fazer, mas é necessário para a saúde emocional dele. Nossa, e isso a gente está lidando com o poder da maternidade, né? É verdade. De que, nossa, eu tenho que recuar. Como assim? Eu, mãe, nem sempre sei o que é bom para o meu filho. Nossa, tocar numa ferida muito profunda. Como assim eu, pai, não sei sempre o que é melhor para o meu filho? Não, não sabe mesmo. É no dia a dia que a gente vai descobrindo. Você é pai, você sabe que esse exercício ele é diário. Sim. Né? Essa aprendizagem, isso que a psicologia propõe. Paternidade e maternidade é aprendizado. Convivência saudável entre os membros de uma família é aprendizado. Os maiores problemas, a psicologia, quando vai fazer uma pesquisa longitudinal, tanto no Brasil e fora do nosso país, vai mostrar que os conflitos familiares têm muito a ver com a forma como as pessoas comunicam os seus problemas e a forma como elas escolhem resolver os seus problemas. E tudo isso vai afetar muito no desenvolvimento infantil e do adolescente. Ou seja, é necessário buscar sabedoria. A Bíblia, a palavra de Deus, tem tantos princípios, não é verdade? E modelos bons. E modelos para ensinar os pais a como lidar com isso com seus filhos. Às vezes as pessoas acham que o problema é a falta de dinheiro, ainda mais num período de crise, de desemprego como nós estamos vivendo, mas é possível ser criativo e deixar boas marcas nos filhos, mesmo em tempos difíceis, não é verdade, Abrilza? Sim, exatamente. Na psicologia a gente fala que o dinheiro nunca foi o problema, mas as pessoas que lidam com ele, como as pessoas lidam. Sim. A importância que as famílias vão dar isso. É óbvio que existem famílias em situações precárias. Sim. E aí, quando a gente vai fazer uma análise psicológica, na verdade, não é a falta do dinheiro, é a falta de provisão. Porque existem famílias que conseguem prover de outras formas. Não Sim. necessariamente tendo dinheiro, mas conseguindo prover, conseguindo acolher, um colaborando, ouvindo o outro, compreendendo que aquela fase vai difícil. É difícil, tá todo mundo junto, precisa do apoio e da colaboração de todo mundo. Mas aí a família está na situação, digamos, socioeconomicamente falando, precária. E aí um fica insultando o outro, é porque você não provê, é porque se eu não sustentar, você não põe nada dentro de casa. Ah, esse menino não está vestido de forma digna, a culpa é de quem? Ah, papai, eu não tenho isso, a culpa é de quem? Entende? E aí é conflitos destrutivos, é conflitos que adoecem. No entanto, quando essa família, mesmo passando por essas adversidades, escolhem estar juntos, acolher um ao outro, vai ter um momento que a mãe vai chorar, que o pai vai chorar, que o filho vai chorar, mas que cada um vai fazer uma troca de colo. Hoje é dia que eu dou colo, amanhã você dá colo. E superar aquele Isso. tempo de adversidade maior. E aí, juntos, né? Psicologicamente falando, a família tem mais estrutura emocional para passar por tudo isso de uma forma resiliente, Sim. mais forte e melhor do que estava antes. O que acontece muito é que as famílias, os membros, cada um, ficam numa luta interior individualista. Eu estou passando por uma fase difícil e você não compreende. E aí o filho diz para o pai, eu estou passando por uma fase difícil, pai, você não compreende. Aí o pai diz para o filho que ele não compreende, a esposa diz para o marido diz para a esposa. E fica todo mundo, cada um vivendo os seus sofrimentos, cada um na sua boia sofrimento. E aí é ruim. Agora, quando todo mundo resolve estar junto,
Às vezes, o maior problema não é saber qual a solução do problema, entende? Sim. Mas estar só no problema e achar que sozinho vai encontrar a solução. Aí está um grande problema. Você está no programa Luz e Reflexão. Hoje nós estamos falando sobre a saúde emocional na família e estamos aqui entrevistando a Abnilza Durães, que é psicóloga e trabalha na saúde da criança, do adolescente, do adulto. Abnilza, para a gente poder então concluir, se aqueles que estão nos vendo agora, eles estão percebendo, nossa, como eu preciso melhorar a saúde emocional da minha família. Como essa pessoa pode dar passos dentro do seu lar para mudar esse quadro, pelo menos para começar a ir para um novo caminho, buscando saúde dentro do seu lar? Observa se as estratégias que você usou até agora, se elas funcionaram. Você fez sempre daquela forma, funcionou? Fez bem para a família? Todo mundo conseguiu estar junto superando os problemas? A forma que você se dispõe a resolver os problemas da família é saudável mesmo? Ou seja, você de fato sabe ouvir? Quem vai saber te responder isso é quem está convivendo com você. Porque às vezes a gente acha assim, não, eu sei ouvir, quem vai dar essa resposta não sou eu, mas é quem está convivendo comigo. Sim. E aí você chegar, fulano, seja a esposa ou o filho, você se sente ouvido por mim? Você se sente compreendido? Né? A psicologia fala que... E sem se sentir, diríamos, agredido, ofendido, né? Porque às vezes o outro exatamente. logo lança a palavra, oh, eu sinto isso, aí eu já me agrido. Aí, exatamente. Ao invés de um diálogo, acaba ali uma outra discussão. É ir pronto só para ouvir. Para ouvir, para fazer uma análise do que pode começar ou está disposto a começar a mudar. Se existe conflito familiar, as estratégias que estão utilizando não são saudáveis. Se existe um conflito recorrente, né? Se existe um conflito que é recorrente, que nunca passa, que nunca trata, as estratégias que estão utilizando são ineficientes ou não são saudáveis, precisam ser repensadas. Senta, ouve, se dispõe a passar um tempo em silêncio, só observando, só ouvindo. Ouvindo sem se vulnerabilizar, nossa, né? Quando a psicologia diz assim que precisamos observar as consequências da nossa ação na vida do outro, é isso. Eu acho que me comporto assim, mas será que eu me comporto mesmo assim? Quem vai saber me dizer não sou eu, é o outro que convive comigo. Estar disposto a ouvir o outro, a validar o que o outro sente com o seu comportamento. E entender que isso necessariamente não é um problema pessoal. É um problema que, sim, que todo mundo está no mesmo barco, está todo mundo junto. Então vai, ouve, se dispõe a observar, observou, identificou, propõe a mudança. Agora, lembre que em se tratando de família, se temos 5 membros e um só querer propor a mudança com uma estratégia, olha, eu parei, pensei, já lidei com famílias assim, né? Em que o esposo, não, doutor, observei o problema, cheguei lá, a partir de hoje vai ser assim, que aí muda. Peraí, você então está ouvindo. Essa incapacidade de ouvir acaba custando caro, né? Muito caro. E aí, isso funciona para quem? Eu falei para ele, não vai funcionar, não, o senhor está dizendo que vai funcionar, mas vai funcionar para quem? Quem o senhor ouviu, considerou para tomar essa decisão sozinho? Nós estamos falando de 5 membros. Não ouviu a esposa, não ouviu os filhos, não considerou que aquilo que ele colocou é difícil para a esposa, é difícil para os filhos, muito inalcançável. Provavelmente ele vai frustrar e nunca mais vai querer tentar resolver os problemas da família de uma forma saudável. Sim. Bom, você que nos acompanhou, se você deseja ler e conhecer mais a respeito do assunto, a Abnilza Durães, ela tem escrito vários artigos para as redes sociais. Você pode encontrá-la aí no Instagram, no @Abnilza, que está aparecendo aí para você. E se você deseja fazer um contato, às vezes para um atendimento mais profissional, um acompanhamento terapêutico, o número é 629 9926 3278. O WhatsApp também é esse número. Exatamente. Então você pode entrar em contato com a Abnilza e ela poderá continuar te ajudando através de outros passos. Vamos agora então para a nossa reflexão bíblica.
palavra de Deus está cheia de princípios que tratam da nossa saúde emocional. Um dos textos mais extraordinários, com vários princípios que ajudarão você a ter saúde emocional em família, está aqui em Filipenses, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. O texto começa dizendo assim: alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Veja que coisa extraordinária. É possível existir uma alegria que está acima das circunstâncias, uma alegria que vem de Deus. Os filipenses, aquelas pessoas, estavam sendo perseguidas por causa da sua fé, e o apóstolo Paulo diz a eles: continuem se alegrando. Alegrando como? Em quem? Por quê? Alegrando-se em Deus. Porque quando nós temos um relacionamento com Deus, nós vemos a vida por uma outra perspectiva, não apenas dos dias mais fáceis ou mais difíceis, mas com uma visão eterna, com uma visão cheia de esperança quanto ao futuro. Então, uma coisa que você pode fazer e deve fazer é alegrar-se em família, mesmo que os dias estejam difíceis, mesmo que as experiências hoje do dia a dia não sejam experiências fáceis, mas é possível rir, sorrir, se alegrar em Deus e contagiar a casa, a família, com alegria, mesmo nos dias em que as situações não estão tão fáceis. É necessário contar boas piadas, narrativas, histórias engraçadas, tempo para fazer coisas divertidas. Às vezes aquele joguinho em família, aquela brincadeira que pode acontecer, mesmo você olhando e vendo as situações difíceis ao seu redor. Alegre-se no Senhor, é o que a palavra de Deus diz. Mas o texto continua dizendo assim: seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Meus amados, quantas vezes nós nos emburramos, nós alteramos as nossas emoções, nós nos tornamos pessoas duras, cheias de ira e nunca temos uma palavra de encorajamento. Ter amabilidade ou ser amável significa você dispor o seu coração, a sua atitude para encorajar o outro, para elogiar o outro. Eu quero te fazer essa pergunta. Aí dentro da sua casa, qual foi a última vez que você elogiou o seu cônjuge? Um elogio sincero, encorajador. Qual foi a última vez que você disse para o seu filho ou para a sua filha: meu filho, eu te amo, minha filha, como eu te amo, você é especial para mim? Às vezes nós somos produtores de frases que vão marcar negativamente a vida das pessoas que nós amamos e não percebemos que estamos plantando uma semente muito ruim. Mas podemos fazer diferente e devemos fazer diferente. Seja a amabilidade de vocês conhecida de todos, é o que a palavra de Deus está dizendo. Faça isso hoje, quem sabe agora. Elogie, mande uma mensagem, não apenas para cobrar ou para resolver problemas ou necessidades do seu lar, uma mensagem que fale do amor, do carinho, do respeito que você tem pelas pessoas dentro da sua casa. Isso é agir com amabilidade e isso gera no lar um ambiente de encorajamento em que cada um começa a sentir-se privilegiado por fazer parte dessa família. E aí o texto continua nos dizendo: perto está o Senhor. E isso é algo maravilhoso. Você saber que Deus está perto do seu lar, da sua casa, você poder então lançar sobre ele as suas inquietações. Por isso a passagem continua dizendo: lancem sobre ele a sua ansiedade, não estejam ansiosos de coisa alguma, diz a palavra de Deus, antes tudo seja conhecido diante de Deus pela oração e pela súplica. Então faça da oração o seu diálogo cotidiano com Deus. Fale com Deus, lance sobre Deus aquilo que está pesado na sua alma, no seu coração. Peça a Ele para suprir aquilo que o seu lar precisa. Lembre-se, Ele está perto de você. Ele está aí dentro do seu lar. Então tenha comunhão com Deus. Abrace Jesus Cristo como Senhor da sua vida e sinta o amor de Deus sempre perto de você, dentro do seu lar, e essa convicção trará equilíbrio emocional para a sua casa. Também seja grato, é o que diz o texto, que a gente deve orar com gratidão, com ações de graças. Isso significa que quando há gratidão a Deus e às pessoas, nós estamos construindo uma ponte emocional extraordinária. E nós devemos fazer isso de maneira objetiva, ou seja, fale para as pessoas,
Oh, meu bem, eu sou tão grato pela sua vida. Obrigado pela comida que você fez hoje, estava deliciosa. Obrigado, meu bem, porque você hoje cuidou de tal situação nossa aqui de casa, eu sei que isso não foi fácil. Meu filho, obrigado porque você cumpriu aquela tarefa que eu havia te passado, ou parabéns porque você fez o seu dever de casa, e assim nós devemos encher o nosso lar de um ambiente de gratidão uns pelos outros, mas também gratidão a Deus que tem ouvido as nossas orações. Por último, eu quero deixar com você o que o apóstolo Paulo termina dizendo nesses versículos aqui. Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que é puro, tudo que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nestas coisas. Filhos e filhas, pais e mães, maridos e mulheres, nós precisamos escolher aquilo que irá preencher a nossa mente. Aquilo que nós vamos gastar tempo vendo, ouvindo, assistindo. As músicas que trarão ou não trarão paz e equilíbrio para a nossa alma. Aquilo que de fato vale a pena a gente deixar que entre na nossa mente. Você pode deixar que coisas extraordinárias passem pelos seus olhos, sejam lidas pelo seu cérebro, mas você pode também estar enchendo a sua mente de lixo, de poluição. Tenha cuidado, escolha as boas coisas, como diz a palavra de Deus, e com uma mente cheia de boas coisas, reproduza a sua linguagem, isso na sua comunicação dentro do seu lar. Que Deus te abençoe, que haja saúde emocional na sua família. Eu quero orar por você. Senhor, obrigado porque a Tua palavra tem princípios tão extraordinários sobre a nossa saúde emocional e a saúde emocional do nosso lar. Que, ó Deus, nesse programa, aqueles que estão nos assistindo possam perceber os desafios que possuem, mas que não apenas percebam isso, que deem passos para tornar o seu lar, a sua família, emocionalmente equilibrada. Que o Senhor faça o milagre da Tua graça, trazendo paz, sabedoria para dentro desses lares que nos assistem hoje. Faça isso, Senhor, para a glória do Teu nome, é o meu pedido em nome de Jesus. Amém. O nosso programa agora está chegando ao fim e nós agradecemos demais a sua presença, a sua audiência. Queremos deixar também o convite para que você esteja conosco nos próximos domingos. Nessas últimas semanas nós ainda estamos na República do Líbano, ali quase esquina com a Independência. A Igreja Luz está ali posicionada para servir e abençoar você. Você também pode nos escrever dando sugestões, dicas para o nosso programa através do e-mail secretaria@comunidadeluz.com.br, porque dentro de poucos dias estaremos funcionando ali na C2, perto da panificadora dela. Uma boa semana para você, que Deus te abençoe. Continue aqui com a gente também através das redes sociais, Igreja Luz, no YouTube e também no Facebook e no Instagram. Que Deus te abençoe. Fique com Deus.